E aí, galera do Universo Educação, preparados para uma viagem no tempo? Mas calma, não é uma viagem qualquer. Hoje vamos voltar muito, mas muito no tempo, para a época em que a humanidade estava apenas começando a sua jornada. Segurem-se aí, porque vamos desvendar os segredos da pré-história. Antes de tudo, o que é pré-história? Simples. É todo o período que veio antes da invenção da escrita, há cerca de 4.000 anos antes de Cristo. É um período gigantesco, dividido em 3 grandes fases: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Vamos explorar cada uma delas. Começando pelo Paleolítico, também conhecido como a Idade da Pedra Lascada. Imaginem um mundo totalmente selvagem, sem cidades, sem internet, sem nada do que conhecemos. Nossos ancestrais eram nômades, ou seja, não tinham casa fixa. Eles viviam em pequenos grupos, caçando animais como mamutes e bisões e coletando frutos, raízes e sementes para sobreviver. A vida não era fácil, viu? Para se proteger do frio e dos predadores, eles buscavam abrigo em cavernas. E foi lá que a mágica aconteceu. Eles descobriram como controlar o fogo. Pensem na revolução que foi isso. O fogo servia para aquecer, cozinhar os alimentos, iluminar a noite e afastar os animais perigosos. Foi uma das maiores conquerências da humanidade. As ferramentas eram feitas de pedra, osso e madeira. Eles batiam uma pedra na outra para criar lascas afiadas, que serviam como facas, lanças e raspadores. Parece simples, mas foi a tecnologia de ponta da época. Foi nesse período que diferentes espécies de hominídeos surgiram, evoluindo ao longo de milhões de anos. Começou com o Homo habilis, que significa homem habilidoso, o primeiro a fabricar ferramentas. Depois veio o Homo erectus, que já andava totalmente ereto e começou a se espalhar pelo planeta. Até que, finalmente, chegamos a nós, o Homo sapiens, o homem sábio. Nossa espécie surgiu na África e, aos poucos, povoou todos os continentes. E no meio dessa luta pela sobrevivência, nasceu a arte. Nas paredes das cavernas, nossos antepassados deixaram desenhos incríveis, a famosa arte rupestre. Eles pintavam animais, cenas de caça, mãos. Os historiadores acreditam que essas pinturas poderiam ter significados mágicos ou religiosos, como rituais para garantir uma boa caçada. É a primeira forma de comunicação e expressão cultural da nossa história. Fascinante, não é? Mas a vida nômade estava com os dias contados. Por volta de 10.000 anos antes de Cristo, algo extraordinário aconteceu e deu início ao período Neolítico, ou Idade da Pedra Polida. O que foi? A Revolução Agrícola. Depois de milênios observando a natureza, os seres humanos perceberam que podiam plantar as sementes e colher seus próprios alimentos. Foi uma mudança de jogo total. Eles começaram a cultivar plantas como trigo e cevada e a domesticar animais como cabras, ovelhas e bois. Pela primeira vez, não precisavam mais se mudar em busca de comida. Com comida garantida, eles puderam se fixar em um só lugar. E assim surgiram as primeiras aldeias e vilas. As pessoas começaram a construir casas mais duradouras, feitas de madeira, barro e pedra. A vida em comunidade se tornou mais complexa. As tarefas foram divididas. Enquanto uns cuidavam da plantação, outros cuidavam dos animais e outros fabricavam ferramentas. E por falar em ferramentas, elas também evoluíram. Se no Paleolítico a pedra era lascada, no Neolítico ela passou a ser polida. Eles descobriram que, ao esfregar a pedra na areia ou em outra rocha, podiam deixá-la mais lisa, afiada e resistente. Com isso, criaram machados, foices e enxadas muito mais eficientes para a agricultura. Eles também desenvolveram a cerâmica para guardar grãos e água e a tecelagem para fazer roupas de lã e linho. A vida estava ficando bem mais confortável. O Neolítico foi uma época de grandes invenções e organização social. As aldeias cresceram, a população aumentou e as bases para as futuras civilizações foram estabelecidas. Mas a evolução não parou por aí. Faltava um último grande passo na pré-história. Chegamos à Idade dos Metais.
Por volta de 5.000 anos antes de Cristo, os humanos fizeram uma nova descoberta revolucionária: a metalurgia. Eles aprenderam a extrair metais da natureza e a moldá-los usando o fogo. O primeiro metal a ser trabalhado foi o cobre. Depois descobriram que, ao misturar cobre com estanho, criavam o bronze, um material muito mais duro e resistente. O bronze transformou tudo. Armas como espadas e escudos se tornaram mais poderosas, e as ferramentas agrícolas, como arados, ficaram mais eficientes, aumentando a produção de alimentos. Com mais comida, as aldeias se transformaram em cidades. O comércio entre essas cidades começou a florescer, trocando metais, cerâmica e alimentos. A sociedade ficou ainda mais complexa. Surgiram líderes, reis, sacerdotes e guerreiros. As desigualdades sociais também começaram a aparecer. E, finalmente, por volta de 3.000 a.C., o último grande salto: o ferro. O ferro era mais abundante e mais resistente que o bronze, e sua descoberta marca o fim da pré-história em muitas regiões, pois foi nessa mesma época que a escrita foi inventada na Mesopotâmia, dando início ao que chamamos de história. E aí, que jornada incrível, hein? Do nosso ancestral lascando a primeira pedra, até as primeiras cidades e o domínio dos metais. A pré-história nos mostra o quão criativos, adaptáveis e inteligentes nós, seres humanos, sempre fomos. Cada descoberta, cada ferramenta, cada passo foi fundamental para chegarmos onde estamos hoje. Entender esse passado distante é entender a nossa própria origem. É uma história de superação, inovação e da incrível capacidade humana de transformar o mundo ao seu redor. Gostaram dessa viagem no tempo? Se você aprendeu algo novo hoje e curtiu explorar a pré-história com a gente, não se esqueça de deixar aquele like caprichado no vídeo. Isso ajuda muito o canal a crescer. Inscreva-se no Universo Educação para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras pelo conhecimento. E claro, compartilhe este vídeo com seus amigos e colegas para que mais gente possa aprender sobre o nosso incrível passado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam mais interessante: a descoberta do fogo, a revolução agrícola ou a idade dos metais. Vamos adorar ler a opinião de vocês. Muito obrigado por assistirem e até a próxima. Universo Educação, expandindo conhecimento, um vídeo de cada vez.